os festivais e mostras de dança e suas territorialidades, né? O papel deles, tanto para a dança quanto para a nossa cidade aí, e que mapeamento, onde eles estão, né? Como é que você, enquanto um homem ligado à cultura, que tem lá também como lutar por essa área, por essa modalidade, vê essa questão? Primeiro, boa tarde para todo mundo. Pedir desculpas aqui ao Edésio, à mesa, pelo meu atraso, porque o Edésio sabia da minha correria nesse mês de outubro, e hoje, assim, estou aqui com muito prazer para início de conversa, né? Muito feliz de estar aqui, mas hoje em dia está uma correria muito grande. Mas eu queria, Edésio, antes até de entrar no foco aí da mesa, eu queria fazer um destaque. Um destaque, você disse aí, né, o pessoal procura os políticos. O Edésio também me procura muito, mas me procura com profissionalismo, com respeito. Né? Edésio, há 25 anos, né, o jornal da dança é um jornal que sobrevive, e é preciso dizer essas coisas, né, porque às vezes o Edésio não diz, as pessoas não dizem, sobrevive há 25 anos sem subsídio da luta de pessoas como Edésio, que são pessoas comprometidas com a causa. E não é um jornal qualquer, né? Não é uma comunicação qualquer, é uma comunicação de muita qualidade. Então, acho que antes de a gente entrar propriamente no tema, eu acho que o tema é muito propício, inclusive para esse final de outubro, onde nós já avançamos para as questões no município, que você falava de secretaria estadual, e um pouco o meu meio é o município do Rio de Janeiro, onde nós já caminhamos no município para a construção de audiências públicas que vão discutir o orçamento da nossa cidade do Rio de Janeiro. Então eu queria fazer esse registro inicial, o registro de congratulações e parabenizando o Jornal da Dança nos seus 25 anos. 25 anos de muita luta, de muita expertise, de muita conquista, de muita persistência, de muita perseverança e também de muito abandono, vamos dizer assim, porque o poder público podia ter, nós inclusive na Câmara temos um projeto de lei, que é um projeto de lei que vem ao encontro de certa forma, colocar na pauta, não da Prefeitura, mas da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a importância de subsidiar jornais como o Jornal da Dança. Porque nós sabemos em que lugares eles chegam. Não são os lugares onde chega a grande mídia, onde chegam os grandes jornais. Então, fica aí esse meu registro inicialmente, Edésio. E aí eu queria falando um pouco de política pública, de territorialidade, acho que nós precisamos constatar algumas coisas, porque por mais que seja chover no molhado, por mais que seja dizer aquilo que é óbvio, por mais que seja dizer aquilo que todo mundo já está careca de saber, por mais que seja dizer aquilo que não é novidade mais para ninguém, é preciso repetir aos quatro ventos, do alto dos telhados, sempre, de que no Rio de Janeiro, e aí eu falo notadamente na cidade do Rio de Janeiro, há alguns territórios que são privilegiados pela cultura e outros territórios que são abandonados pela cultura. A destaque disso, quer dizer, levando em consideração isso, nós, mesmo assim, temos no Rio de Janeiro, de uma ponta a outra, a cultura muito viva, a cultura muito atuante. E aí, quando a gente fala de dança, falar de dança no Rio de Janeiro, o povo do Rio de Janeiro, não é para plagiar aquele, acho que até não sei se é um funk, o povo não caminha, o povo dança, Quer dizer, o povo do Rio de Janeiro é um povo, o ser humano é dançante por si só, mas o povo do Rio de Janeiro, de modo particular, eu me lembro agora na Jornada Mundial da Juventude, tinha uns gringos ali, ali perto do Campo de Santana, eu passava um dia de engarrafamento louco dentro do meu carro e via uns garotos conversando com umas meninas, com umas estrangeiras, com umas europeias, os garotos num gingado, numa conversa. Então eu acho que explorar isso no Rio de Janeiro seria muito mais do que obrigação do poder público. Agora, tem uma coisa que nós não podemos perder de vista. De fato, há um privilégio de alguns setores, há um privilégio de algumas regiões, há o privilégio de alguns territórios e há o esquecimento de outras regiões, de outros espaços e de outros territórios.
Mas uma coisa nós também não podemos deixar de entender e compreender e levar a sério, de que política pública se faz no orçamento. Política pública se faz tendo recurso para ela. Quando lá em 2003, o presidente Lula chama o Gilberto Gil e disse para ele, para construir um projeto de cultura que tome conta do Brasil, e o Gilberto Gil cria os chamados pontos de cultura, que é o chamado Cultura Viva, e que o Gilberto Gil dá um apelido maravilhoso para isso que é o chamado ponto de cultura, Cultura Viva, que é o doim cultural. Né? Doim ali é a massagem no ponto correto. Né? Então dizia ele, se a gente de fato disseminar, se a gente de fato democratizar, se a gente de fato investir na cultura no nosso povo, se a gente de fato investir na cultura nos 4 cantos do nosso país, nós podemos fazer uma transformação social, porque a arte e a cultura organizam a sociedade. A arte e a cultura organizam a nossa história. A arte e a cultura organizam as nossas relações. Então o poder público está cansado de saber disso. Agora nós é que temos que tomar a nossa posição na relação com o orçamento. Essa semana, a partir de amanhã, hoje é domingo, a partir de depois de amanhã, de terça-feira, começam audiências públicas na Câmara Municipal para discutir os rumos de 32 bilhões de reais, que será o valor do orçamento para o prefeito usar no ano de 2015. 32 bilhões de reais. E nós não podemos dizer para os 51 vereadores, por mais que a gente tenha amizade com eles, olha, nós confiamos em vocês. Nós temos que dizer, a gente quer participar dessa discussão. A gente quer dizer como é que se deve aplicar na dança. Por que não? Nós queremos saber o que precisamos para aplicar em tal região, em tal território. Por que não? É um direito que nós garantimos na Constituição de 88 e que no Rio de Janeiro não existe. Nós temos audiências públicas em que, infelizmente, elas são muito pouco visitadas e às vezes, né, Sueliana? E a Dez também pode falar, que eu também participo pra caramba. Às vezes a gente vai lá e vê que o povo participa e chega lá, quem preside a audiência pública nem dá a palavra ao povo, não é, Dez? E eu, quando estou presente, não sou eu quem preside, porque eu não presido a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, sou membro da Comissão de Educação e Cultura, sou membro também da comissão que discute a política pública para a população em situação de rua, sou membro também da comissão, aliás, sou presidente da Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação. Então, quando eu estou presidindo, eu garanto esse direito. Quando não estou presidindo e estou presente na Câmara, lá no plenário, eu brigo para que as pessoas tenham voz. Sabe por quê? Porque nós precisamos de compreender que não é o prefeito que tem que gastar ao bel prazer os 32 bilhões de reais em 2015. Nós podemos dar a nossa pitaca, nós podemos dar o nosso palpite. Então há uma coisa que para mim fica cada vez mais clara, estou encerrando, cada vez mais clara. Nós precisamos compreender que política pública se faz com orçamento, sem orçamento não se faz. Encerro por aqui e estou aberto à nossa conversa. É que ontem nós tivemos uma mesa aqui, irmão. Aliás, antes de eu falar só, eu quero que a nossa plenária toda que receba, a nossa convidada que está aqui hoje, Gisela Vaz. É a presidente do Conselho Brasileiro da Dança. Bom, isso que o irmão colocou aí, eu agora vou, quero passar para vocês também falarem um pouquinho, tá? Eu participo de muitas audiências públicas, não só na Câmara Municipal, mas também na ALERJ, que é na Assembleia Legislativa. Gente, a dança não tem ninguém, não aparece praticamente ninguém de dança. Ninguém. E aí eu vou falar para quem tem companhia de dança, quem sonha ter uma companhia, quem quer crescer. Se eu, na geração do século XXI, como a gente está começando a viver aí, com essa informatização toda, que no início da década de 80 nós não tínhamos isso, eram só bailarinos cegos e corporais. Hoje, não somos mais. Hoje a gente consegue disputar com todo mundo, ganhando pouco ou não, a gente está aí, e tem ferramentas para isso. E as pessoas, como o vereador colocou bem aqui, então desses 32 bilhões aí, sabe como é que a gente pode mudar isso para que venha algo mais para o nosso segmento? É nos unindo, é nos mobilizando, é marcando presença. Aí vem o papel dos festivais.
Os festivais movimentam, essas meninas aqui, principalmente ela que já tem um número maior de festivais, e o Danaí, que eu fui o primeiro, movimenta muita gente, muita gente. Eu fico olhando aquilo ali como um número de votos. Eu fico olhando aquilo ali como, tipo assim, gente, os políticos, no fundo, eles querem, o vereador, o empreendedor já colocado dessa forma, os políticos, mas eles veem números. Tudo é números. Se uma academia, ela tem um monte de gente envolvida com ela, não é um aluno, não é só o baby class que está ali. Tem mãe, pai, vó, sabe? E é uma cadeia de conhecimento ali. E os nossos eventos aí, eles são mobilizadores. Eu ainda não tenho um evento de ponta, de público, como eu gostaria, para envolver pessoas como o Raimon, para trazer, Raimon, quero que você veja. Isso, independente disso, mas vejo como um antídoto. Ele vai, poxa, peraí, tem tanta gente envolvida. Eu falei com o senador Crivella agora, sobre a questão da política pública aqui. Ele não sabia que tinha jornal de dança, mas como jornal de dança, revista de dança, eles não sabem nada, porque a preocupação deles é outra. Então eu tenho que me fazer presente, e aí vem aquela coisa, gente, se não participarem, não funcionam, mudem esse comportamento de só dançar, só pegar a mochilinha, chegar no teatro e, sabe, vou ensaiar. Tem que mudar esse comportamento. Você tem que chegar no teatro, procurar saber tudo que está aqui dentro, tem que chegar no festival dela, saber todo mundo que está na produção, no evento dela, conhecer, tem que se apresentarem. Porque às vezes dentro desse público aqui tem um patrocinador. A gente não sabe. Então, eu acho que essa coisa dos nossos festivais, nós temos que ter espaço para isso aqui. Hoje tem isso aqui, amanhã tem não sei quanto, e assim vai. Precisa disso, precisa disso. Não? Alguma pergunta, Rômulo? Alguma pergunta? Eu acho assim, o que fica mais complicado é a falta de informação para o profissional da dança de como conseguir fazer com que o projeto dele seja lido, bem lido. Porque ficou assim na mão de alguns, como você já até falou, 90% tudo do contemporâneo, porque eles já sabem como é que vão dormir essas andorinhas. E isso foi colocado na minha... Isso é um assunto de ontem. Isso aí nós debatemos. Quem teve aqui ontem, políticas públicas, nós falamos sobre isso. Teve um menino que levantou essa questão dos editais. Porque hoje ditam regras, ditam o que você quer, o que o Estado quer que você faça. Eu sou contra a política digital. Com todo respeito ao Gilberto Gil, a política do governo do ex-presidente Lula, eu acompanhei desde 2002, quando foi lançado o colegiado setorial, e de lá para cá, desde do que eu vi na área da dança, houve um engessamento, na área da dança, houve uma coisa quase que pré-selecionada de quem vai estar fazendo, mas não ouviram as bases. Ontem, Denise, quando estava aqui, eu falei, não ouvem as bases. Eu sou um formador de opinião, eu tenho o meu público, mas vocês discutem, há uma grande fantasia sobre isso. Uma minoria, aí vem, uma minoria está ganhando os recursos públicos, se aproveitando de um conhecimento que não repassam. Aí o Jornal da Dança, por que o Jornal da Dança não passa? Porque também tem gente que até me bloqueia nos faces aí, nas comunidades, para eu não ter essa informação. Porque se chegar até a mim, vai chegar até vocês. Não tenha dúvida, eu não vou segurar essa informação. Então... isso, como você colocou, estava na mesa de ontem. Eu percebo que o meu trabalho, infelizmente, ao invés de somar com meus colegas da dança, mete medo naqueles que querem segurar a informação. Gente, não tem que ter medo da informação chegar a vocês. Tem que ter medo do papel que você possa ter de forma equivocada com a tua classe. O governo vem, o governo vai, e você está e você também não está. Então... eu acho assim, comprometimento é isso. Eu acho, na minha opinião, para fechar só isso aqui, que enquanto não nos mobilizarmos, largar a sapatilha de lado, eu lembro que diziam antigamente assim, bailarino pensa com a sapatilha. Mas eu não consegui até hoje, desde que Caio Nunes é o presidente, entrevistá-lo. Não sei porquê. Com certeza que eu não vou fazer perguntinhas, você dança há quantos anos? Lógico que eu não vou fazer. Mas eu acho que quando você se propõe a ser presidente de uma instituição, você tem que estar preparado para perguntas tipo, por que você não estava, o que você sabe? Você conhece, sem entender que eu sou apenas um mediador das necessidades da classe.